e para outros profissionais. Então, eu vou aqui apresentar, né, essa mesa de debate com pessoas tão oportunas e tão fabulosas que vão estar aqui contribuindo para essa discussão sobre esses métodos de checagem, né? Temos aqui a Magali Cunha. Marta, desculpa interromper, perdão. Estamos com um problema de áudio no canal. Então, só um minutinho, esperar só um minutinho. Só informa aí que tem um problema de áudio. Certo. Gente, a gente só teve um probleminha aqui de áudio, mas em alguns instantes a gente retorna, tá bom? Mas só aguardem só um pouquinho. Já retornou, Marta. Pronto. Obrigada. Pronto, já retornou, então eu vou continuar aqui dando andamento em relação à apresentação desses parceiros que fazem parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Temos aqui presente a Magali Cunha, que é do coletivo Bereia, que é do Rio de Janeiro, que é doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora em Comunicação, Política e Religião, do Instituto de Estudos da Religião, é jornalista, é editora-geral do coletivo Bereia, que é especializado em checar fatos publicados em mídias religiosas e em mídias sociais brasileiras, com conteúdo sobre religiões e suas lideranças. Temos também o professor Dr. Márcio Granês, que é do Nujoc Checagem, que é aqui do Piauí, que é doutor em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, né, do Rio Grande do Sul, desenvolve desde 2019, pós-doutorado na Universidade Federal do Piauí, onde também é professor, visitante, e integra o Nujoc Checagem, que tem como objetivo contribuir com a informação de qualidade sobre temas relacionados à cidadania e à ciência. E temos aqui também a Jaqueline Sordi, acho que eu falei a pronúncia correta, que é bióloga e jornalista, tem especialização em sustentabilidade pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, é mestre em comunicação e doutorando em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atua no Fakebook Eco, né, que é uma plataforma de combate à desinformação ambiental. Então, temos aqui pessoas maravilhosas que tenho certeza que vão proporcionar grandes informações e debates e conteúdos para vocês, tá? Então, vamos começar com a Magali Cunha. Magali, mostra um pouquinho da apresentação do seu projeto, depois a gente vai dar uma continuidade com o professor Márcio Granês e depois com a Jaqueline Sordi para encerrar, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o projeto de cada um, e aí depois a gente vai discutir um pouquinho sobre esses métodos, e aí vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente vai colocar no final e abrir para vocês que estão assistindo, fazer para cada um que está à frente desses projetos, tá bom? Obrigada. Fica à vontade, Magali. Obrigada, tá bom? Marta e Magali, só para um parênteses, porque a gente teve um problema técnico no início e acho que a minha fala ficou sem a voz, não apareceu, né? O pessoal não pôde ouvir. Então, só para refazer um pouquinho a apresentação inicial, para não ficar, né, sem aquela apresentação. Então, eu sou a professora Raquel Bertol, da Universidade Federal Fluminense, eu estou cooperando com a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que foi criada há quase um ano, em setembro do ano passado, pela professora Ana Regina Rego, da Universidade Federal do Piauí, e essa é uma série de debates que nós estamos promovendo, né, com os participantes da rede. É uma maneira de todos nós nos conhecermos e nos apresentarmos, né, para a sociedade de maneira geral. Então, só para agradecer a Ana Regina e a todos os parceiros e desejo a vocês todos um ótimo debate. Obrigada. Obrigada, Raquel, obrigada, Marta, e as colegas que estão aqui, a Jaqueline, também o professor Márcio. É um prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos construído com o coletivo Bereia, Informação e Checagem de Notícias. Nós somos um coletivo que estamos atuando há 20 meses, um ano e um pouquinho mais, e estamos construindo, né, essa atividade, esse projeto que nasceu em 2019 na universidade. Ele nasce a partir de uma pesquisa realizada na UFRJ, no Instituto NUTES, que é um núcleo que trabalha com tecnologia e educação em saúde, e esse grupo preocupado em entender
como que circulam desinformação, conteúdos diversos em ambientes religiosos, que chamou a atenção em diversas pesquisas desse grupo, e foi feita uma pesquisa específica com o WhatsApp. Foi um edital que o WhatsApp abriu há um tempo atrás e o Instituto Nutris conseguiu ganhar esse edital, do apoio de 20, estava entre 20 organizações do mundo, que conseguiu, então, ligados a universidades, né, e que conseguiu, nesse edital, esse apoio para essa pesquisa que foi feita com o WhatsApp. Então, o WhatsApp, essa pesquisa foi verificar o que acontecia com a circulação de desinformação em ambientes religiosos, especificamente de evangélicos. Foi uma pesquisa feita em Recife e no Rio de Janeiro, que são as duas cidades com maior concentração de evangélicos no país, segundo o IBGE. E essa pesquisa agora está sendo finalizado o relatório, a gente vai ter publicações, mas lá naquele momento, em 2019, pessoas ligadas a essa pesquisa, eu era uma delas, e outros pesquisadores que relacionavam o trabalho de pesquisa em comunicação e religião, chamou a atenção esse fenômeno da desinformação sendo relacionada a ambientes religiosos no mundo digital, e nós começamos a discutir o que poderia ser feito de forma concreta, né? Que tipo de atividades a gente poderia ter em desdobramento aos resultados que aquela pesquisa já apresentava naquele momento, em 2019. Então, a partir daí, nos juntamos, um grupo de 3 pesquisadores que estavam relacionados àquela pesquisa, e decidimos colocar, então, em ação esse projeto que a gente chamou de Coletivo Bereia, um coletivo que une pesquisadores na área de comunicação e religião e também pessoas voltadas para o campo da comunicação, interessadas no tema da religião, relacionando, então, a desinformação. Então, fizemos uma chamada no grupo da Intercom, né? Lá a Intercom eu coordeno um grupo de pesquisa da Intercom, Comunicação e Religião. A gente fez uma chamada para pessoas, estudantes interessados, conseguimos reunir um grupo de voluntários e colocamos no ar. Depois de 6 meses, né, de estudo, de montagem do projeto, a gente se inspirou com um trabalho de verificação que é feito em agências de verificação no Brasil, né? Temos aí a Lupa, e principalmente o projeto Comprova, também projetos como eFarsas e Boatos.org, estudamos todos esses, e um projeto do exterior de Portugal, o Polígrafo. Então, fizemos esse estudo, montamos o projeto e vou apresentar para vocês o que tem, então, funcionado como Coletivo Bereia desde outubro de 2019, né? São 20 meses de atuação. Eu fiz aqui esses slides, que tem muita coisa escrita, mas é um roteiro para mim, para eu ficar dentro do tempo que a gente combinou e não me empolgar tanto e acabar extrapolando aqui com muitas explicações. Então, a nossa atuação, eu estou dividindo aí em algumas partes. Primeiro, é centrada na verificação de conteúdos. Verificar o quê? Né? Checar a informação que é publicada em mídias religiosas, quer dizer, tem essa característica, e em mídias sociais brasileiras que abordem conteúdos sobre religiões e suas lideranças no Brasil e no exterior. A gente não checa opinião, material analítico, apenas material informativo, notícias ou conteúdos que tenham esse caráter de informação. A gente faz uma ronda diária em sites e portais, agências de notícias chamadas Notícias Gospel, perfis de mídias sociais de lideranças do universo religioso, principalmente cristão, que é o predominante no Brasil, mas não só, e fazendo acompanhamento de pronunciamentos também, declarações de políticos, de autoridades cristãs de expressão nacional, líderes da bancada religiosa no poder legislativo, autoridades do poder executivo, né, o próprio presidente da República, que se declara uma pessoa religiosa, e ministros de Estado, e também do Poder Judiciário, que tem sido um fenômeno aí nos últimos tempos, né? E que são veiculados pelas mídias noticiosas, pelas mídias sociais dessas personagens, ou que são expostos no parlamento. Além desse trabalho de verificação de conteúdos,
A gente também oferece reflexão relacionada à temática da desinformação e a conteúdos da conjuntura religiosa e formação. Por isso, a gente tem no nosso site Beré uma seção chamada Areópago, que é um complemento do nosso trabalho, oferecendo textos, reflexões que são voltadas aí para a questão da informação, do cuidado com a informação, e também outros temas relacionados especialmente à vida cristã, que é o nosso foco, espiritualidade, religião e política. A gente publica textos uma vez por semana nessa seção Areópago, mas excepcionalmente a gente solta outros aí conforme demanda da conjuntura. E a gente também faz palestras e oferece mini cursos com o tema desinformação e religião em espaços diversos. A gente recebe convites tanto no campo acadêmico quanto fora da academia, sejam dentro de espaços religiosos ou espaços do mundo da política. A gente já atendeu, por exemplo, espaços de Instituto Lula, Instituto Fernando Henrique Cardoso, outros espaços que nos convidam para falar sobre essa temática que relaciona a religião e desinformação. E aí a gente trabalha, então, com material potencial para verificação. Que material é esse? Em primeiro lugar, como eu já falei, material de cunho religioso, que está originado dos espaços midiáticos que a gente monitora, aqueles que eu falei, os sites gospel e os espaços digitais de mídias sociais de personagens desse mundo religioso. E a gente verifica também material de cunho não religioso que é divulgado nesses espaços midiáticos e que circulam também muita informação, que não é religiosa, mas que é divulgada nesses espaços por essas personagens. E há que ter relevância, interferência na valoração da imagem de figuras públicas, de grupos, de instituições, organizações, associações, movimentos sociais, interferência em pautas sociopolíticas, econômicas e culturais, e interferência em processos eleitorais. Esse é o nosso foco. O Beré evita repercutir e amplificar conteúdos que são banais, ainda que sejam desinformação, mas que sejam inexpressivos e irrelevantes, ainda que representem essa desinformação. Ainda sobre relevância, no que diz respeito a publicações em mídias sociais, a gente trabalha com aqueles que não sejam de autoria, reprodução das personagens listadas. A gente deve observar um amplo alcance, sempre. Nunca coisas assim que a gente vai acabar publicando e publicizando conteúdos que não têm amplo alcance. Então, a gente prioriza conteúdos que são dos sites gospel, que eu mencionei, mas também viralizados no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou que seja de conhecida repercussão no WhatsApp. A gente evita repercutir conteúdo de baixa audiência, Isso é uma política que a gente tem, e a gente, para verificar alcance no Facebook e no Instagram, a gente usa o aplicativo CrowdTable. Qual é o nosso método, então, para fazer essa atividade de verificação? Primeiro, identificar o conteúdo que a gente classifica sob suspeita de desinformação. A gente faz naquelas rondas diárias que eu disse para vocês, nos sites e nas mídias sociais de personagens que a gente elencou, a partir do título, da chamada, de temas abordados, afirmações absolutas, ufanismo, casos inusitados, que apresentam relevância, como eu falei, e que seja relacionado à presença de grupos religiosos no espaço público ou tenham tido destaque nas mídias noticiosas. Então, a gente identifica o que gera em nós suspeita. Conteúdo que circula por WhatsApp e mídias sociais de acesso da própria equipe. A gente participa de grupos de WhatsApp religiosos, para a gente observar o que está circulando lá e nas próprias mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e que a gente pode observar também da equipe Beré. Nós somos 23 pessoas, entre pesquisadores em comunicação e religião, jornalistas e estagiários, pessoas que são estudantes na área de comunicação. A gente também considera conteúdo sugerido por leitores. A gente tem um número de WhatsApp no nosso site que as pessoas podem mandar sugestões e também podem enviar sugestões pelas nossas mídias sociais, Twitter, Instagram e Facebook. A gente recebe muitas sugestões, mas a gente seleciona, como eu já falei, aquilo que é considerado de relevância, interesse público ou que afete o maior número de pessoas possível.
Aí a gente define a nossa pauta semanal no grupo de WhatsApp que a gente tem com a nossa equipe. Desde antes da pandemia, a gente já trabalhava à distância, a gente tem pessoas do Brasil inteiro trabalhando com a gente. E a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivamente para definição dessa pauta e discutir aquilo que de fato é relevância e a gente vai dedicar energia. Aí a gente produz a matéria, né? Como é que a gente produz a matéria em cima da pauta que a gente definiu? Pesquisa sobre fonte original, quando ela existe, pesquisa sobre o que foi publicado, sobre o assunto, sobre o tema, pesquisa em fontes oficiais e alternativas, isso inclui pessoas, grupos, organizações, instituições, associações, movimentos sociais, para a gente confirmar aquele conteúdo, identificar lacunas, distorções, ou a gente refuta o conteúdo. Prioridade sempre a fontes primárias, né? Contextualização do conteúdo checado, com busca de referencial bibliográfico, contato com especialistas, quando for o caso, para a gente dar substância àquela verificação, e tudo relatado no texto. O texto que a gente produz, a gente chama de uma verificação básica, uma matéria básica, ou uma reportagem, né? A ser produzido, então, pela equipe, com a devida indicação do acesso dos leitores a essas fontes todas, as referências de checagem que a gente observou. E o compartilhamento de todo esse processo é feito no grupo de WhatsApp, aquilo que está sendo verificado, o grupo opina, a equipe toda opina, sugere fontes, né? Tudo isso vai sendo construído como um processo de trabalho colaborativo. E eu, como exemplo para vocês, né, a gente recentemente se deparou com a cobertura nas mídias noticiosas aí grandes, não só religiosas, não, mídias grandes no tempo da CPI da Covid, em que apareceu uma pessoa denominada um reverendo, que teria sido citado, Adilson, e que teria, então, levado a equipe, uma pessoa, uma equipe que queria vender vacinas ao Ministério da Saúde. Ele teria feito a intermediação dessa venda de vacinas, né? E aí a gente ficou alarmado, né? A gente suspeitou, a gente desconfiou da titulação reverendo, porque ele era um pastor relacionado a uma chamada Igreja Batista. E a gente, como pessoas especializadas em religião, a gente sabia que os batistas não fazem uso desse termo reverendo. Então, estava sendo amplamente divulgado em reportagens de grandes mídias, mas a gente percebeu que ali poderia ter alguma coisa para se verificar. Então, a gente construiu uma reportagem sobre o enganoso em torno desse título reverendo naquela personagem, que estava sendo amplamente divulgado sem nenhuma verificação por grandes mídias, quando esse título não deveria ser utilizado por aquela personagem e cuja igreja nem existia mais fisicamente, essa igreja desse reverendo que estava sendo tratado, então, como tal, na CPI. Então, só como exemplo para vocês. E a gente classifica o conteúdo por meio de etiquetas, né? Como verdadeiro, a informação que está correta e coerente com os fatos apurados, imprecisa, a informação que tem dados verdadeiros, mas não são substanciais ou improváveis, aquilo que é enganoso, que é a apresentação da informação que é desenvolvida para confundir, que é manipulada, alguma coisa que é verdade, mas que é distorcida, o inconclusivo, a informação que não apresenta dados suficientes para ela ser avaliada, né? E o falso, aquilo que é um conteúdo criado, inventado, uma informação que está incorreta ou que não tem substância factual. Como método de trabalho, a gente tem reuniões também bimestrais da nossa equipe, já por plataformas, desde muito antes da Covid, né, a gente já estava fazendo isso, para avaliação do trabalho, a revisão do nosso método, que é feita a partir da prática, a partir da forma como a gente vai aplicando esse método que eu expus para vocês. A gente bimestralmente se reúne para revisar esse método, aperfeiçoar esse método e definir as pautas principais para cada período. Então, por exemplo, a nossa última reunião bimestral, a gente definiu as principais pautas em que a gente tem que estar atento no segundo semestre deste ano. Por exemplo, a Covid permanece como uma pauta forte, indicação de cura, tratamento precoce, vacinas, dados de contaminados, mortos, curados, relação com a China. Esse conteúdo circula muito em ambientes digitais,
Então, é um conteúdo prioritário. Questão forte é sexualidade, naquilo que a gente vem checando nesses 20 meses, direito das mulheres, direitos LGBTI+, aborto, pedofilia, muito conteúdo desinformativo nessas temáticas. Racismos e xenofobia também são temas fortes voltados para esse universo religioso. Perseguição religiosa é um tema muito explorado em espaços religiosos digitais, o tema da chamada cristofobia, traficantes de Cristo versus terreiros de candomblé e umbanda, Islã versus cristãos, China e Coreia do Norte perseguindo figuras cristãs, né? Também é uma coisa que circula muito nessa ideia de pânico moral, né? Nas eleições, por exemplo, em 2020, foi um tema fortíssimo que a gente verificou, acompanhou nesse processo eleitoral. Política é um tema muito forte, temas como ideologia de gênero, comunismo, escola sem partido, corrupção, sucesso do governo Bolsonaro, isso é muito explorado em ambientes religiosos, a CPI da Covid, voto impresso agora está sendo muito explorado, segurança pública, o governo Biden tem sido bastante tematizado em ambientes religiosos e eleições em outros países, né? Atenção aí aos conteúdos que retornam frequentemente. O tema como ideologia de gênero são as desinformações, as chamadas fake news requentadas, que estão sempre voltando em ambientes religiosos e devem ser sempre retrabalhados e contextualizados em novas matérias. Aí, para terminar essa minha exposição, a gente fez um levantamento daqueles sites e aplicativos que são recorrentes nas nossas verificações, está aí na tela para vocês, né? Vocês veem que tem uma coisa mais forte aí com o Twitter, e 2 sites gospel, um chamado Pleno News, que pertence ao grupo do falecido senador Harold de Oliveira, né, da Igreja Batista, da bancada evangélica, né, esse grupo do Harold de Oliveira tem o Pleno News, que tem uma influência forte em ambientes digitais cristãos, o Gospel Mais também, e aplicativos como o Facebook, o WhatsApp, né, que tem tido um apelo grande aí de alcance. E os temas recorrentes na área da saúde por conta da Covid, mas não só, saúde é um tema forte, eu já tinha dito a vocês na pesquisa da UFRJ, né, o nosso coletivo nasceu de uma pesquisa na área de saúde, é um tema, uma temática que tem muita desinformação, especialmente em ambientes religiosos, a política nacional em segundo lugar, terceiro lugar é perseguição religiosa, quarto lugar sexualidade, depois outras temáticas variadas e, por último, a política internacional. Para fechar mesmo, compartilhar com vocês que o nosso trabalho nesses 20 meses ganhou parcerias muito importantes, parcerias permanentes com a Rede Católica de Rádio, uma rede que abrange aí o Brasil inteiro, e a gente tem uma entrada semanal no programa de notícias da Rede Católica de Rádio, um programa chamado Brasil Hoje. Então, a gente apresenta uma verificação de destaque semanalmente. E uma parceria com a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Núcleo Minas Gerais, que criou um projeto voltado para evangélicos, que eles chamam de Mentiras do Éden, para mostrar mentiras específicas que circulam em ambientes evangélicos, né? E uma parceria com o Laboratório de Antropologia e Religião da Unicamp, em que a gente publica na nossa seção de estudos e reflexões, o Areópago, uma seção de crônicas que esse laboratório criou sobre temas religiosos, né, que têm sido fortes no Brasil, e a gente tem publicado essas crônicas. E parcerias sazonais, como a gente fez com a Universidade Federal de Pernambuco, o projeto Coronavírus em Xeque, em que a gente entrava com verificações de temas relacionados ao coronavírus e que circularam em ambientes religiosos. Tem sido um desafio tremendo, muito forte a circulação de desinformação em ambientes religiosos, e a gente tem procurado estar atento e contribuir por meio do coletivo Beré. Obrigada aí, a gente segue no diálogo. Muito obrigada, Magali. Foi excelente a apresentação. É muito interessante conhecer
como vocês adotam esses métodos de checagem, né? Acredito que muitos que estão assistindo até anotaram, como eu anotei aqui também. É interessante essa troca, até para a discussão posterior que a gente vai ter aqui. Eu agradeço realmente a explanação, tá? Excelente o trabalho de vocês. E vou convidar o professor Márcio Granês, que inclusive eu estou com saudade de me ver ali nos corredores da universidade, que é do Nujoc Checagem. Ele vai falar um pouquinho mais a respeito do projeto, quando foi criado, e também para vocês conhecerem mais a respeito do método de checagem. Fica à vontade, viu, professor? Certo, Marta, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Botar minha apresentação. Aí só vou perguntar se vocês estão vendo a tela cheia aí do lado. Alguém pode me dar um... Sim, estamos vendo sim. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu venho falar sobre a experiência do Nujoc Checagem, né, que é do Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação da Universidade Federal do Piauí, e é uma iniciativa que se refere à checagem, mas o núcleo ele é mais amplo, né, do que checagem propriamente dita, né? Ele foi constituído antes, né, e no decorrer do seu trabalho, a gente foi focando na checagem, sobretudo das questões da pandemia, né? Foi logo em seguida, ali, no início de 2020, ele se constitui em março, e aí nós já temos, né, o início da pandemia, e aí a gente já tem um foco muito grande das checagens do Nujoc sobre o tema da pandemia. Mas, como eu estava comentando, né, é um núcleo que trabalha também com outras questões, não apenas a checagem sobre informações da pandemia. Eu coloquei aqui essa apresentação para a gente sistematizar um pouco o trabalho que vem sendo feito, tentando resumir alguns pontos principais. Aqui a gente tem algumas informações sobre o que é o Nujoc. Então, é propriamente um site de checagem, né, que é vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Jornalismo, da UFP, e que começa as suas atividades em março de 2020, com esses objetivos de checar informação sobre temas variados. E aí, com a chegada da pandemia, se criou uma sessão especial sobre o tema da pandemia, e a gente passou a focar bastante esse assunto. Aí, sobre as checagens que a gente já realizou no Nujoc, a gente tem uma infinidade de assuntos relacionados com o tema da pandemia, desde receitas milagrosas, passando por desinformação sobre vacina, método de tratamento, notícias, enfim, sobre os mais variados temas relacionados com o assunto da pandemia. É importante dizer também que o Nujoc, ele integra a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que foi fundada, como mencionado no início, né, pela professora Ana Regina Rego, em setembro do ano passado. O Nujoc, ele começa, a gente pode dizer, né, essa iniciativa, e tem, então, a satisfação, né, de estar vendo esse trabalho florescer, né, em várias iniciativas ligadas à rede. Aqui eu fiz um print da página inicial do site, em que a gente pode ver ali as principais seções, e aí tem o destaque para as questões relacionadas à pandemia, mas também temos uma seção especial para divulgação científica, né? A gente tem matérias que aprofundam o tema da divulgação, e também outras checagens, né, referentes a assuntos diversos. Mas, como eu estava comentando, de fato, a gente está bastante focado no tema da pandemia, porque esse é o tema que tem gerado uma quantidade muito grande de desinformação nos últimos tempos. Então, aqui é uma visão geral da página, do site, depois eu vou passar o endereço para vocês, com as principais checagens, né, que a gente vem fazendo. Essas informações aqui, pessoal, elas estão na página de identificação do site, né? Então, somos jornalistas, comunicadores e cientistas das ciências sociais e humanas, né? Professores, alunos e ex-alunos dos cursos de jornalismo,
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSC. Em nosso núcleo de pesquisa em jornalismo e comunicação, trabalhamos com investigações científicas sobre os processos comunicacionais e jornalísticos, com enfoque nos estudos de historicidade, historiografia e tecnologia. Então, a gente vê aqui que o núcleo, ele, de fato, ele é mais amplo, né? Embora atualmente esteja muito focado nas questões da pandemia e da desinformação sobre a pandemia. Importante a gente ressaltar também que o trabalho ele vem sendo feito de maneira voluntária, né? Me lembro que no ano passado, em março, a professora Ana Regina lançou um edital, uma convocação, na verdade, convite, né, para os interessados em se juntarem a esse projeto. Então, feito de forma voluntária, né, um trabalho assim que reuniu daí professores, estudantes. Eu estou fazendo pós-doutorado atualmente aqui na UFSC, e achei que é uma iniciativa muito interessante, né, por tentar mobilizar toda essa questão do combate mesmo à desinformação, e aí a gente, né, começa a fazer esse trabalho na vontade de contribuir. Na verdade, assim, pensando que, dada a situação que se colocou, né, com o início da pandemia, a gente queria fazer alguma coisa, de fato, para poder lutar contra essa corrente de desinformação que está muito forte nos dias atuais no nosso país e no mundo. Então, foi mais ou menos isso que motivou o início das checagens, né, feitas no contexto da pandemia. E aqui a gente tem uma listagem com a equipe. Não estão todos os nomes aqui, né, eu retirei essas informações também do site, mas a gente teve já alguns acréscimos e outras pessoas que acabaram se desligando por questões aí pessoais, enfim, profissionais, mas dá para a gente dizer que temos cerca de umas 10 pessoas atualmente trabalhando vinculadas, né, ao NUJOC Checagem. Então, desde alunos da graduação em jornalismo, passando por professores, por alunos do mestrado em comunicação, né, e também colaboradores, jornalistas, profissionais, enfim. Então, dá para dizer que é uma equipe bastante variada, né, cada um contribuindo como pode, né, dentro das suas possibilidades para combater a desinformação. E aí a gente tem um pouco da nossa forma de trabalho, né, como é que a gente estrutura as atividades, né, semanalmente para fazer o site, né, e as matérias de checagem que são colocadas no site. Então, são os voluntários que trabalham coordenados pela professora Ana Regina Rego, né, que é vinculada ao PPG-Com, e que tem sido, vamos dizer assim, a pessoa que, além de ter planejado, né, de ter concebido esse projeto, ela também pensou numa rede, né, que é a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que acaba congregando diversas outras iniciativas de combate à desinformação e que agregam aí essa riqueza que a gente percebe, né, no trabalho que a rede vem fazendo. Então, a gente tem aí uma equipe formada por cerca de 10 pessoas, né, eu tinha comentado dos alunos de graduação, pós-graduação, trabalho voluntário, de professores, né, de profissionais, enfim, as pessoas que estão aí voltadas para o combate à desinformação. Como é que chegam as nossas sugestões de pauta? Né? No início, a gente fazia um trabalho de monitoramento das nossas próprias redes sociais, né? WhatsApp, Twitter, e fazia um trabalho meio de formiguinha, assim, de selecionar as informações que a gente vê que estavam circulando com bastante intensidade e checava essas informações. Mas aí, com o tempo, se eu não estou enganado, foi já talvez em abril ou maio do ano passado, se estabeleceu uma parceria, né, com a Fundação Oswaldo Cruz, e a gente tem, então, uma possibilidade de ter acesso, né, enfim, como é que a gente pode chamar, que é o que nos fornece as pautas, né, para a gente checar, mas que, enfim, são trazidas, né, por uma parceria que a gente tem com a Fundação Oswaldo Cruz, um projeto da professora Cláudia Gagliardi, que nos traz essas informações e a gente trabalha em cima delas.
né? Agora está me fugindo o nome aqui, mas depois, quando entrar as perguntas, a gente relembra. Tá? Mas a gente tem, então, as sugestões de pauta já colocadas previamente por um aplicativo que nos traz essas sugestões e a gente trabalha em cima delas. Então, dá para dizer que a gente tem checagens diárias, né, à exceção dos fins de semana, mas às vezes a gente tem 2 checagens feitas por dia, né, ou no mínimo uma nos dias de semana, e essas checagens são distribuídas pela coordenadora, a professora Ana Regina Rego, que nos orienta também sobre qual o enfoque que pode ser dado para essas checagens, faz todo um trabalho de acompanhamento, de monitoramento também dessas checagens, né, no sentido de garantir a qualidade desse material, e a partir disso, então, a gente tem as checagens publicadas no site. Aí, a gente vai ter aquele processo que é parecido com aquilo que a gente viu na apresentação da Magali, né, que são os selos, né, de qualidade, vamos dizer assim, os selos que são dados após a checagem ter sido feita, né? E aí a gente vai ter várias possibilidades, né, para classificar essas informações como verdadeiras ou falsas, ou procede, mas se liga, em busca de certezas, perdeu a linha, está sendo estudado. São formas em que a gente classifica essas informações, né, que nos chegam, para ver, dizendo se elas são confiáveis ou não para o nosso leitor, né? Então, também é importante dizer que algumas dessas mensagens, elas recebem mais de um selo, né, porque elas têm informações que às vezes contam parte da verdade, misturada com informações falsas, e aí a gente tem que se desdobrar para fazer a classificação conforme o teor das mensagens, certo? Então, aqui são as etiquetas que a gente usa no JOC, né, que eu tinha citado: falso, verdadeiro, procede, mas se liga, está sendo estudado, perdeu a linha e em busca de certezas. Sendo que a gente percebe, assim, as que mais são utilizadas, né, estão entre falso, procede, mas se liga, né, perdeu a linha. Infelizmente, a gente tem poucas que são verdadeiras, né, nesse mar de desinformação, mas, enfim, a gente procura rotular essas mensagens conforme as etiquetas. Aí só alguns exemplos, né, digamos, de como ela pode ser rotulada aí de maneira mais precisa, né? Notícia checada, pode compartilhar, é isso que significa, né, que a notícia é verdadeira para nós. Aqui no caso de falsa, né, corrija o colega que enviou e nos ajude a combater as informações falsas, porque essa informação é falsa. Essa aqui, se enquadrando naquilo que eu comentava, né, de que você tem parte da informação verdadeira, mas não toda ela. Então, a gente precisa ter uma maneira, né, de dizer, ó, até aqui essa informação procede, né, mas tem um senão, tem um porém, a gente vai dizer qual é esse senão, esse porém, vamos fazer a checagem, explicar, né, por que ela não está correta, não está conforme os fatos na totalidade, certo? E aqui eu trouxe um print de uma das checagens feitas pelo NUJOC, a matéria sobre vacinas, né? A União Europeia registra milhares de mortes após a aplicação da vacina contra a Covid-19, né, feita em forma de interrogação para questionar, né, se é isso mesmo, e aí após a checagem, né, se verificou que essa informação era falsa. Então, aqui é um exemplo, né, de como que a gente trabalha, e a nossa metodologia, ela se assemelha um pouco a essa que foi descrita pela Magali quando falava sobre Ubereia, né? Embora com algumas peculiaridades, né? Mas a gente tem também essa, digamos, procura seguir mais ou menos esse método em que você primeiro faz a distribuição, né? Tendo já um aplicativo que agora me lembrei o nome, que é o Eu Fiscalizo, né, da Fiocruz, foi criado pela Cláudia Gagliardi, e que traz, né, para nós essas informações, e que são a nossa pauta, né, semanal, e a partir disso a gente trabalha em cada uma dessas mensagens, né, procurando fazer aí, desde a verificação em
insights, né, entrevistas com profissionais, para ver se aquela informação procede, utilizando também, às vezes, as ferramentas tecnológicas, né, que nós temos hoje, que são esses sites que permitem que você procure a origem dessa informação, né, ou analise uma imagem com mais precisão, enfim, tudo isso que hoje já está disponível para as equipes de checagem, que a gente procura também trazer como instrumentos para fazer checagens no NUJOC. Então, pensando sobre os desafios, né, que a gente tem enfrentado nesse cerca de 1 ano e meio de atividades no NUJOC, né. Aqui a gente vai lembrar, né, um fato que foi bastante traumático, né, já no final do ano passado, em dezembro, que foi um ataque hacker, né, que acabou derrubando o nosso site e também o próprio site da rede, né, da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Foi um ataque coordenado, né, que tirou do ar, de fato, nosso site, tirou do ar a rede, e que teve claramente o intuito de, né, combater o nosso combate à desinformação. A gente está vendo esses ânimos muito acirrados, né, quando a gente fala em termos de questões de política, né, questões ligadas à saúde pública. Então, a gente sentiu na pele, né, e continuamos sentindo, né, recentemente, esse mês, que está terminando o mês, nós tivemos também um outro episódio em que houve denúncia do site no Instagram, né, e aí a gente está tendo uma série de ataques sistemáticos em virtude do trabalho que vem sendo feito. Então, é uma coisa para a gente se preocupar, mas que, por outro lado, também nos dá uma sinalização de que nós estamos no caminho certo, né? Porque se as pessoas que querem, digamos, manter o obscurantismo, né, elas estão nos mirando como um problema, acho que é por aí mesmo o caminho, né? Nós devemos insistir em ser o problema nesse caso, porque a gente está combatendo a desinformação. Uma outra questão que me parece que é um desafio, né, para os próximos tempos é a gente treinar, né, e atualizar a nossa equipe, considerando que a gente tem aí gargalos, principalmente de tempo, né, que como é um site tocado por pessoas que estão fazendo um trabalho voluntário, a gente tem as outras atividades, né, para dar conta. Então, acaba sendo um gargalo, muitas vezes, a questão do tempo. Também a questão da sustentabilidade financeira é sempre um gargalo, né, para quem trabalha com desinformação. E aí a questão de bolsas, verbas e outros aportes que garantam a continuidade ao trabalho, né, também se coloca como um desafio. Em termos de resultados, pessoal, a gente trouxe aqui alguns números, né, muito mais como uma ilustração, porque esses números aqui eles já não estão atualizados. Eu fiz essa apresentação já faz uma semana, então já temos mais checagens, né, sobre Covid, que aqui, acho que foi semana passada que eu fiz, tinha 312, né, outras checagens 84, matérias sobre divulgação científica 48, então, de fato, a gente tem produzido bastante, né, e tentado dar um volume, vamos dizer assim, uma resposta de checagens para esse mar de desinformação que a gente está vivendo hoje. Então, aqui também sobre as atividades, temos cerca de 1 ano e meio, né, tendo começado em março do ano passado. Também já temos, né, algumas reflexões feitas em congressos da área, revistas, enfim, sobre o tema da desinformação, vinculando esse tema ao trabalho de checagem feito pelo NUJOC. Nas perspectivas, eu destaco aí aumentar a integração com outras iniciativas e projetos, como esses projetos que a gente está vendo aqui hoje, né, que integram a rede, e essa integração é sempre algo assim para a gente pensar e repensar, né, porque a gente tem aí várias iniciativas que nos inspiram, né, trocar figurinhas sobre o que está sendo feito nos outros projetos é sempre algo muito rico, a gente coloca isso como uma perspectiva, né. Avançar também para as fases de meta-análise, que a quantidade de dados é muito grande, e a gente acaba tendo uma certa dificuldade em trabalhar com esses dados, né, se não houver um olhar, digamos assim, mais abrangente, possibilitado por algumas ferramentas de meta-análise, e para isso a gente precisa também de treinamento, enfim, é um ciclo, né.
E aí também ampliar as parcerias, né, com universidades, agências de checagem, nacionais e internacionais, e fazer todo esse diálogo que a gente está fazendo também hoje de noite. Tá? Então, aqui eu deixo os meus contatos e também o endereço do site, né, do NUJOC, para vocês darem uma conferida. Tá, pessoal? Agradeço a atenção de todos e todas e a gente segue conversando. Excelente, professor Márcio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou. Oba. Porque eu estava testando aqui o microfone. Pronto. Excelente, professor Márcio Granês. O projeto do JOC é importantíssimo para o nosso estado, na verdade, para o nosso país, idealizado pela professora Ana Regina Rego, que também é idealizadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. E é muito importante, principalmente, para a gente compreender que o nosso campo jornalístico em relação à questão da checagem começa também essa importância da discussão na própria academia, né? Então, é um projeto de excelência e piauiense. Eu gosto sempre de falar o quanto o Piauí tem sido protagonista desses projetos de checagem, né? Então, parabéns pelo projeto, tanto o professor Márcio, como a professora Ana Regina Rego, e todos que fazem parte do JOC Checagem e também da Rede Nacional de Combate à Desinformação, tá? Então, vamos... Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Só agradecer, né, e também lembrar de todos os que estão nos assistindo, né, sobretudo aqueles que integram a equipe, né, o olhar muito, assim, muito importante dos estudantes, né, da graduação, da pós, que trazem todo essa nova perspectiva, né, que o estudante traz quando vem para a universidade, essa vontade também de fazer a diferença em projetos como esse. Obrigado. Sim, é isso que eu estava falando, porque eu conheço alguns amigos que fazem parte, e eles comentam sobre isso, essa questão dessa troca que vai da academia, e aí eles querem empregar no mercado de trabalho. Então, no JOC Checagem tem sido esse trabalho, né, na questão da pesquisa e também na relação à questão da prática que eles querem da academia para o mercado de trabalho. Então, é isso que é interessante também, né? Da própria Rede Nacional de Combate à Desinformação, desse anseio deles conhecerem e entenderem mais ferramentas, métodos e também como empregar pesquisas relacionadas à checagem, a fact-check e por aí vai. Eu não vou me alongar muito aqui, que eu só estou comentando que eu converso às vezes com alguns estudantes da universidade. Mas vamos lá, não vamos esquecer aqui, agora nós vamos ter a participação da Jaqueline Sordi, né? Jaqueline, Facebook Eco. Tudo bem? Tudo bem. Vou pedir só para o Márcio tirar o compartilhamento dele para eu poder colocar o meu. Mas eu achei que eu já tinha tirado, eu estava tentando tirar aqui, veja aí, stop share, né, se agora vai. Pronto. Isso. Foi, né? Foi. Beleza. Agora Jaqueline... Sorry. Pronto. Obrigada, professor. Jaqueline, pronto. Fique à vontade, tá bom? Tá, vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Compartilhada. Fique à vontade, vou sair aqui, tá? Tá. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar primeiro o Márcio e a Magali pelos projetos muito legais, muito interessantes e muito instigantes. Eu vou trazer aqui mais um projeto que foi criado exatamente com essa mesma perspectiva, né, de combater a desinformação, neste caso ambiental. Facebook Eco é uma plataforma de combate, como eu disse, à desinformação ambiental. Acredito que foi a primeira, e talvez ainda seja a única plataforma de combate à desinformação especificamente sobre questões ambientais no Brasil, né? Ela foi criada em junho de 2020 e é uma iniciativa do Observatório do Clima. Eu deixo aqui o site para vocês olharem e também o @Facebook Eco, que são as nossas redes. Sigam a gente lá, retweetem, compartilhem, que tem muito conteúdo bem interessante. Como eu disse, né, o Facebook Eco é uma plataforma do Observatório do Clima. Para quem não sabe, o OAC é uma rede que foi fundada em 2002. Ela no próximo ano, inclusive, completa 20 anos.
e hoje ela conta com cerca de 60 organizações não governamentais e movimentos sociais. Ela surgiu com o objetivo de contribuir para o progresso do debate sobre o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil, e hoje possui várias frentes. Nós temos o GT de Gênero e Clima, GT de Oceano e Clima, e temos também o SEG, e temos também essa plataforma que é o Facebook, né? Aqui eu trouxe um pouquinho uma página inicial para vocês verem como é que funciona o nosso site, né? Como vocês podem ver, a gente tem basicamente em formatos de matérias mesmo, matérias de checagens, e o Facebook, ele surgiu a partir da junção de 2 outros projetos. Vou contar um pouquinho primeiro a história do Facebook e depois mostrar como é que a gente funciona, né? O Facebook Eco, então, ele surgiu a partir, como eu disse, de 2 outros projetos. Um deles é o Facebook, que foi um documento, uma espécie de livreto, feito em 2019 por jornalistas, entre eles o Cláudio Ângelo, que é o fundador do Facebook, né? Foi um documento distribuído durante a COP de Madrid. Para quem não sabe, a COP é a Confederação das Partes sobre Mudanças Climáticas, e ele funcionava como uma espécie de guia, como vocês podem ler ali, para as falsidades e retóricas do ministro do Meio Ambiente. Ele tinha como objetivo, ele foi distribuído durante a COP, e tinha como objetivo desmentir as informações falsas que estavam sendo propagadas pelo então ministro, né, Ricardo Salles, e para servir como uma espécie de guia mesmo, né, para cobertura sobre o evento. Além do Facebook, desde 2018, no site do Observatório do Clima, a gente tem uma iniciativa chamada Agromitômetro, que é basicamente parte do que o Facebook Eco faz hoje, né, que é uma iniciativa de checagem de informações ambientais Deixa eu pegar aqui só um minutinho para mostrar para vocês. Então, esses 2 projetos, né, somados a essa crescente propagação de informações falsas sobre a crise ambiental brasileira, levaram à criação de uma plataforma específica para o combate à desinformação. Eu vou passar um pouco rápido, né, mostrar um pouquinho rápido como o site funciona, que eu vi que já tem várias perguntas sendo feitas, então eu quero dar tempo de a gente poder entrar mais no debate. Então, eu vou passar rapidamente aqui, mostrar para vocês um pouquinho de como é que o nosso site funciona. O Facebook atua em 2 frentes principais. Uma delas ele atua como um repositório onde mitos comuns são desfeitos. É a seção Mitos e Fatos. Né? Essa seção e grande parte desse conteúdo é feito em parceria com o Skeptical Science, que é uma rede de combate à desinformação ambiental americana, se eu não me engano. Não lembro se é americana, mas é de fora do país. E nessa sessão a gente reúne os mitos mais frequentes sobre clima, florestas, geração de energia, usos da terra, e desmentimos eles, né? Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Na nossa página a gente já coloca direto o que é o mito e o que é o fato. E clicando em cada matéria, por exemplo, clicando numa matéria, entra aqui o que é o mito. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Quem desmata são os pobres por falta de alternativa econômica. E o fato, metade do desmatamento está ligado à especulação fundiária e crimes como grilagem feitos por quadrilhas bem financiadas. Essas checagens se dão em forma de texto corrido mesmo, e ao longo do texto a gente costuma fazer essas checagens sempre com base em estudo científico, em dados, né, já previamente checados, e a gente sempre coloca os links que remetem direto a esses estudos ou direto à fonte da informação. E no final de cada uma dessas checagens, a gente ainda coloca um cheque você mesmo, né, para evitar qualquer questionamento. Então, a gente já coloca os locais onde essas informações estão disponíveis.
E sempre a gente gosta de colocar no final dessas checagens uma barrinha para as pessoas poderem... Viu alguma coisa de errado? Viu alguma checagem errada? Comente aqui para as pessoas poderem comentar e para que isso seja mesmo como uma construção coletiva, né? Além dos mitos e fatos, nós temos uma outra frente, que é a mais ativa, eu diria, que é a Verificamos, que é dedicada a verificar declarações de autoridades ou fake news diversas sobre o meio ambiente. Funciona mais num espírito de hard news mesmo, né? E que vem dando um trabalhão com o atual governo, né? Para a divulgação desse material, a gente costuma usar uma metodologia de checagem com selos. Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo da Carla Zambellis para dados falsos sobre a Amazônia em live. Né? A gente tem uma contextualização inicial, né, sobre quando é que foi essa live, com quem que ela conversou. E aí a gente separa as frases, né, que vão ser checadas, e temos, assim, como o Márcio comentou sobre os selos que eles usam, a gente também tem os nossos selos, né, por exemplo, falso, distorcido, e vamos desmentindo as falas. Eu quero mostrar para vocês, e eu vou ter que sair dessa tela para poder mostrar, além dessas checagens em texto e com selos, alguns temas a gente avalia que vale uma dedicação um pouco maior para a produção de vídeos. Nós somos uma equipe muito pequena, nós hoje somos 4 pessoas trabalhando no Facebook Eco, né? Então, é uma trabalheira, mas para determinados assuntos, todos eles mereceriam vídeos e uma divulgação maior, mas a gente acaba escolhendo alguns específicos para fazer isso. Eu vou mostrar um pouquinho de um vídeo para vocês entenderem mais ou menos como é que nosso trabalho funciona. Me digam, por favor, se vocês estão vendo a tela. Sim. Ótimo. Vamos sim. Brazil is one of the world's major food producers. Perhaps what many people may not know is that Brazil holds this position while preserving 66.3% of its forests. Stop. Before we go on, just a quick correction. Brazil does not preserve 66% of its forests. About 66% of its territory is covered with native vegetation. That doesn't mean all of it is preserved. Much of that vegetation is in private properties, which are allowed to legally clear-cut 20 to 80% of their areas. Indeed, between 1985 and 2019, Brazil lost 87 million hectares of its native cover. That's 5 times the area of Florida. Today, Brazil is discussing landholding policies in order to fight against illegal deforestation and wildfires. Dead wrong. The most efficient landholding policies against deforestation and fires include creating protected areas and demarcating indigenous lands. That's not at all in the plans of Brazil's current administration. In fact, the opposite is true. President Jair Bolsonaro wants to undo protected areas and previous indigenous land demarcations. Obrigado, não tem mais reserva indígena no Brasil. Muito pelo contrário, vamos rever as que foram demarcadas com laudos, com muita suspeição de fraude no passado. Imagine someone driving around town with... Eu quis trazer esse vídeo para mostrar um exemplo, né, das frentes que a gente atua, né? Esse aqui foi um vídeo do Ministério da Agricultura que a gente acabou usando para desmentir o que estava sendo dito ali, né? Se eu consigo aumentar aqui de novo para vocês a apresentação. Pronto. Então, além dos textos, além dessa parte de checagem mais hard news e dos mitos e fatos, a gente tem uma sessão também com alguns vídeos. Esse foi apenas algum exemplo. A gente tem vídeos também mais educativos, né, que fazemos em parcerias com outros atores. E falando um pouquinho de parcerias, então,
Como eu disse, o Facebook Eco é uma plataforma que conta com poucas pessoas, que trabalham bastante, com bastante dedicação, mas, claro, obviamente não dão conta da quantidade de informações que chegam, informações falsas, e não dão conta de todas essas checagens que têm que ser feitas, principalmente porque a gente acaba dedicando, eu diria, 80% do nosso tempo ao combate à desinformação que vem das próprias fontes oficiais, né? Então, o Facebook trabalha também com parcerias. Como eu disse, a gente tem aquela parceria com o Skeptical Science, que é um portal focado em mudanças climáticas e que tem muito conteúdo sobre mudanças climáticas, que combate os principais mitos sobre mudanças climáticas. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma parceria recente que a gente fez, por exemplo, com a agência Lupa, né? Foi o discurso do Bolsonaro durante a cúpula do clima, que aconteceu em abril, né? Então, em parceria com a Lupa, a gente fez uma checagem praticamente em tempo real da fala dele, e ambas as plataformas publicaram a mesma checagem, citando umas das outras, né? Nesse caso, a gente optou por usar os selos da Lupa, né? Até porque eles são bem rigorosos com essa questão dos selos que usam. Então, a gente acabou usando os selos da Lupa e fizemos essa checagem com os jornalistas deles em conjunto. Então, naquele mesmo padrão de colocar as frases ditas pelo presidente, colocar o selo e, na explicação, né, na justificativa do porquê aquele selo, colocar todos os links para todos os estudos e dados que a gente traz. É um trabalho cansativo, é um trabalho que todos vocês sabem que demanda bastante, né? E aqui eu vou terminar só deixando essa charge que um colega meu, o Felipe Werneck, que é o editor do Facebook Eco, me passou, que eu acho que mostra bem o porquê dessa dificuldade que a gente tem e por que é tão desafiador trabalhar com combate à desinformação, né? E é isso, gente. Agora, acredito que eu consegui ser mais rápida para deixar um tempo para as perguntas. Estamos abertos. Obrigada, Jaqueline. Muito obrigada. Se vocês quiserem ligar as câmeras, eu vou convidar a professora. Obrigada pela apresentação, tá? Excelente projeto. Eu agradeço até a Charge, porque eu sou apaixonada por Charge desde criança, então sempre quando eu vejo assim, eu já tenho que comentar. Parabéns pelo projeto, e é muito interessante ver essa vertente relacionada à questão do combate à desinformação relacionada ao meio ambiente, porque tem clima, tem tantas coisas, né? E é importante a gente ver o quanto o fact-check, o quanto a checagem é importante em várias vertentes, não só para o jornalismo em si. Então, parabéns. Eu vou convidar a professora Raquel Bertol novamente, falei a pronúncia correta, né, professora Bertol, para novamente se apresentar, porque realmente teve um probleminha, quem está acompanhando aí a gente, teve um probleminha na hora da introdução, mas eu vou pedir para ela falar novamente, tá, professora? Fique à vontade. Oi, Marta. Então, não só para... Esse é um evento que a gente está realizando no âmbito da Rede Nacional de Combate à Desinformação, para troca entre os parceiros, a apresentação. Então, foi muito bacana ouvir todos vocês, ouvir essas diferentes vertentes de trabalho. Eu sou Raquel Bertol, professora da Universidade Federal Fluminense, e estou colaborando com a professora Ana Regina Rego, que há um ano ela liderou, né, a criação dessa rede, que hoje conta com mais de uma centena de parceiros, muitas universidades, projetos muito variados, e eu acho que o combate à desinformação ele precisa disso, de muitas frentes, de muitas formas de atuação, e hoje a gente está aqui discutindo os métodos de checagem. Então, vou deixar com vocês para vocês responderem as perguntas que chegaram, né? Eu acho que a gente vai ter um debate bacana aí. Obrigada a todos, foi muito bom ouvir vocês. Obrigada, professora Raquel. Eu acho que eu já lhe vi em algum evento. Mas como aqui, gente, a importância é o debate sobre esses métodos de checagem, justamente desses parceiros que fazem parte da rede nacional. Eu até ia comentar uma coisinha rápida, que eu acho que vai servir até para as perguntas. Eu posso, né? Se a professora Ana Regina me liberar um pouquinho, e a professora Raquel, é rapidinho, aproveito. É porque uma das maiores questões que eu vejo relacionadas ao próprio jornalismo é que ainda há uma
priorização em relacionado à questão do furo, né? E muitas vezes a gente está enfrentando até um dilema, aqui falo como jornalista, é que as pessoas estão muito habituadas a apenas a ler as manchetes e não a ler realmente os conteúdos. E muitas vezes os jornalistas, eu falo aqui mencionando o Piauí, porque acho que isso pode acontecer nos estados de vocês também, sobre jornalistas que acabam, de alguma forma, não checando corretamente a informação e acabam contribuindo para esses agentes desinformativos. E eu acho que é uma situação bem séria, porque por mais que a gente tenha um campo ou tenha tantos projetos relacionados ao combate à desinformação, mas eu sinto a necessidade de começar também lá nas redações, não só nas academias, né, nas universidades, mas também das redações realmente quererem esses projetos participando e ensinando realmente uma educação midiática. É lógico que tem alguns veículos que têm feito isso, mas ainda falta muita coisa para justamente educar essa mídia. Então, só um comentário aqui pelo que eu vejo e às vezes eu sinto essa necessidade, tá bom? Mas vamos para as perguntas, porque tem muitas perguntas boas, a gente agradece a cada um de vocês que estão acompanhando, que realmente querem fazer essas perguntas aí para tirar essas dúvidas, e quem quiser mais fazer, pode deixar mais um pouquinho, né, professora Raquel? Se alguém quiser fazer mais, pronto, beleza, temos mais uma hora aí. Então, assim, aqui tem a pergunta da... Eu não sei se é a Raniele Moura, acho que é a Raniele Moura, né? Isso que é a primeira pergunta, que ela faz direcionada justamente para a Magali Cunha, tá, Magali? O combate ao coronavírus tem esbarrado no extremismo religioso, né? Que nega realmente o campo científico. E assim propagam desinformações em grande escala à população. No caso aqui, ela até apontou seus seguidores. Então, na sua concepção, que ela está perguntando aqui, qual o impacto a longo prazo desse fanatismo para a população? Fique à vontade, Magali. Obrigada, Raniele, por essa questão. Na verdade, é muito importante a gente compreender, em primeiro lugar, esse processo que está sendo chamado de extremismo religioso que nega a ciência. Na verdade, a gente pode fazer uma verificação dessa compreensão aí, que na prática não é muito assim que funciona. O que a gente tem são grupos diferentes, especialmente no campo cristão, que é o campo mais hegemônico no Brasil, em termos numéricos, em termos de abrangência, inclusive cultural, né, entre católicos e evangélicos, e são tendências diferentes, tendências religiosas diferentes, leituras diferentes da forma de lidar com a fé. E aí você tem aqueles mais conservadores, chamados fundamentalistas, ultraconservadores, e a gente tem outros grupos conservadores não tão radicais, e a gente tem grupos progressistas, aí das mais diferentes vertentes. Mas eles não são negadores da ciência, não. O que eles são é seletivos em relação àquilo que a ciência convém ou não convém para a defesa de fé que vão fazer. Não rejeitam tudo, muito pelo contrário. Né? Existem cientistas que são ligados à religião, que eles vão citar, que eles vão respaldar suas posições. Né? Então, isso vai variar muito e a gente tem que estar muito atento. Tem um impacto, esse tipo de, como você pergunta, né, de postura, sim, há uma influência, tanto é que está se fazendo política com a religião sendo instrumentalizada politicamente para se convencer pessoas de atitudes, de posturas no espaço público com esse uso da religião, sendo feita por políticos religiosos e não religiosos também. Então, isso tem um risco para aquilo que é interesse público. Essa tem que ser a questão que a gente tem que perseguir. Então, uma atenção que a gente tem que ter a isso é não apenas fazer a verificação, mostrar aquilo que é falso, que é enganoso, que é manipulado, como a gente pôde discutir aqui com as 3 experiências, mas a gente trabalhar uma linguagem, uma formação que envolva aí para que as pessoas compreendam aquilo que está no cotidiano delas, nesse envolvimento com a desinformação, né? E que haja um processo de formação e de educação nesse sentido das tantas comunidades. Esse é o grande desafio. Obrigada, Magali. Excelente, viu? Até é importante falar sobre isso, porque eu lembrei de uma situação rapidinho, gente. Aqui no Piauí teve uns casos de alguns evangélicos que não estavam querendo
tomar a vacina, porque disseram que estava tendo um chipzinho, e, né, que tem essas propagações desses boatos. Infelizmente, a gente nota que em algumas cidades isso acontece, e às vezes no interior do Nordeste. Então, vamos aqui para a pergunta da Camille. A Camille faz essa pergunta aqui, que é para todos, né? Ela queria perguntar qual a reflexão que vocês percebem entre checar e, nesse processo, dar visibilidade a um certo conteúdo desinformativo. Acho que está um pouco relacionado ao que eu tinha comentado. Em outras palavras, é quando melhor deixar para lá. Quem quiser responder, Jaqueline, Márcio, Magali, fique à vontade. Bom, vou começar falando um pouquinho. Isso é um grande desafio, né? Porque a nossa tendência é sempre quando, acredito que a Magali e o Márcio vão concordar comigo, a nossa tendência é sempre quando a gente se depara com alguma informação falsa ou distorcida, com alguma mentira, é querer desmentir. Então, hoje em dia a ideia é avaliar o quanto essa informação falsa está sendo propagada, o quanto ela está saindo da bolha dela e atingindo outras bolhas, e a partir daí a gente fazer uma avaliação se vale a pena ou não fazer essa checagem e espalhar isso, né? Eu acho que esse é um dos trabalhos mais difíceis para os checadores, né? É conseguir dar conta, encontrar esse meio termo. Não sei se a Magali ou o Marcos querem complementar, mas eu acho que basicamente isso, é fazer esse monitoramento, vendo não só a propagação, a dimensão que aquela informação tá tomando, mas principalmente se ela está saindo da bolha e atingir outras bolhas, né? Eu posso complementar? Acho que é bem nessa linha mesmo, Jaqueline, porque a gente tem percebido que às vezes, né, você propagar uma desinformação, mesmo que haja esse intuito de, enfim, vamos combater, né, pode ser pior no sentido de que você vai estar dando assim visibilidade para uma desinformação. Recentemente eu estava fazendo um curso da Abrage sobre checagem e monitoramento, e é um dos pontos que eles destacaram, justamente esse, né? Um dos critérios para você fazer ou não é verificar primeiro qual é que é o impacto, se isso está movimentando as redes, né? E aí tem como monitorar as redes para avaliar, né, se é o caso de fazer ou não essa checagem. Então, achei um ponto bem interessante e que a gente, à medida que vai ganhando experiência e vai fazendo, já estamos aí 1 ano e pouco fazendo checagem, no caso do Nujoc, a gente acaba também criando um banco de dados em que você também já vai se escaldando, vamos dizer assim, né, naquilo que você sabe que está recirculando, né, que é uma informação requentada, uma desinformação, né, que já circulou. Eu acho que isso vai criando, vamos dizer assim, um know-how para a gente que trabalha com a checagem, para evitar, vamos dizer assim, dar mais repercussão ainda para conteúdo que, de fato, só vai criar mais confusão, né, e vai propagar essa desinformação. Eu só quero reforçar o que os colegas falaram, né? Isso é um ponto muito importante no trabalho do Coletivo Berea, que é buscar, nessa avaliação que a gente faz do trabalho colaborativo, a discussão daquilo que tem relevância social. Isso é uma questão muito importante para a gente. O que é que mexe com o interesse público e que está circulando em ambientes digitais religiosos, né? E o que é que tem essa extensão de alcance? E a Jaqueline falou um ponto muito importante, que não é só a questão apenas de alcance de viralização, mas o que sai da bolha e vai alcançando grupos diferentes, né? E isso, como a gente está voltado para o ambiente religioso, a gente começa a perceber aquilo que extrapola as próprias fronteiras de determinadas religiões e que vai atingindo grupos diferentes. Por isso que a gente também faz um pouco do que o Márcio acabou de dizer, que é definir pautas que são relevantes. A gente já faz uma discussão prévia de pautas relevantes, que a gente vai monitorando daquilo que está no noticiário, especialmente nos sites de notícias religiosas, e a partir daí ver o que tem esse apelo e esse alcance em termos de viralização, extrapolar a bolha e que tenha interesse público.
É extremamente pertinente as falas de vocês sobre isso, porque a gente vê que realmente também vivenciamos um cenário polarizado, e por mais que às vezes a gente até mostre a checagem sobre um determinado tema, se a pessoa tiver um determinado posicionamento político, ideológico, vai discordar, né? Então, é um cenário, assim, eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios hoje, né? Essa questão dos checadores, para os jornalistas, explicar que aquela informação, de fato, não corresponde aos fatos, embora também a gente vivencie um cenário assim, que há mais verdades fora de contexto do que mentiras em si, sendo divulgadas, para justamente tentar manipular a opinião pública. É por isso que eu acho extremamente, eu vou até falar essa palavra, porque eu gosto de falar, massa, o trabalho dos checadores, o projeto de vocês por isso, tá? Então, vamos aqui para a pergunta do Edson Mineiro, tá? Ele falou assim: durante o ano passado, o foco principal das fake news relacionadas à pandemia era o distanciamento social, né? Essa questão do uso de máscaras, medicamentos sem eficácia científica. E neste ano, né, ele percebe que o foco tem se direcionado para as vacinas. Eu acho que isso é desde o ano passado, viu, Edson? E como, então, vocês aqui avaliam essas mudanças de temática nesse aspecto da desinformação? Fiquem à vontade, quem quiser começar a falar aqui para o Edson Mineiro respondê-lo. Posso começar? Acho que aí tem a ver com aquilo que a gente comentava, né? Da relevância, e também aquilo que a Magali comentou há pouco, sobre você fazer um planejamento mesmo, né? Muito no sentido de ter as pautas, né? Planejar, digamos, a abordagem a partir do cenário que está se desenhando, eleições daqui a pouco, né? A gente percebeu, por exemplo, quando estava se chegando na situação de se obter uma vacina, né? Isso já ali, no ano passado já começou de fato essa discussão, né? E aí choveram fake news sobre vacina. E aí a gente passou a fazer checagens direto assim, sobre esse tema. Mas já havia uma expectativa de que isso iria acontecer, assim como daqui a pouco vai ser com as eleições. Isso vai pautando, né, as nossas equipes no sentido de a gente se informar, de a gente pesquisar, né, de a gente contrastar essas informações e fazer a partir disso uma checagem mais consistente, né, contextualizada. Que eu acho que aí também tem essa questão de como você se torna mais proativo no trabalho de checagem. Isso que você comentava antes, Marta, de a gente, enfim, não dar conta, né, dessa série de desinformação e vamos dizer assim, ter que achar uma linguagem que possa ser mais, vamos dizer assim, até sedutora, né, com perdão da expressão, mas no sentido de que você consiga furar as bolhas, consiga ter um poder de convencimento maior para aqueles grupos que são muito resistentes, né, no seu ponto de vista, e se aferram a esse ponto de vista. Que para nós talvez seja o grande desafio, né, nessa era de extremos que a gente está vivendo, conseguir novamente fazer com que os extremos se encontrem lá pelo meio, né? Isso não tem sido fácil, mas aí o que a gente lê, a gente, né, pesquisa, o que os autores, né, que trabalham com isso sugerem? Por exemplo, você ser mais proativo, né, você fazer produções, a gente viu há pouco o vídeo, né, que foi mostrado pela Jaqueline, fazer produções, né, criativas, em que você tenha, vamos dizer assim, né, você chegue, né, impactando, sem distorcer, mas, enfim, ganhando atenção desse público que, de outra forma, você não vai ganhar. Um grande desafio, e talvez para grupos como os nossos, que estão aqui hoje, né, uma etapa seguinte nesse processo, né, porque até então a gente vem sendo muito reativo, né, você vê lá a mentira, a fake news, e aí você faz a checagem. Como ser mais proativo, né, no sentido de começar, vamos dizer assim, a redirecionar essa pauta, né, e fazer e propor, né, checagens que impactem, né, e que elas mesmas se proliferem com a mesma força da desinformação. A pergunta do Edilson é muito interessante porque mostra como é que
um processo de desinformação, ele vai se transformando, né? Então, é fato que no início da pandemia de Covid, havia uma negação da própria pandemia, aliada a uma questão aí contra a China, que misturou com o comunismo, tinha toda essa situação que tinha a ver com a eleição, o processo eleitoral nos Estados Unidos também, tudo muito misturado, né? Então, a gente viu uma migração mesmo de temas, né? Tanto é que o tema forte agora nem é só tão vacina, entrou no primeiro semestre de 2021 a questão do tratamento precoce, e que foi abraçado na discussão da CPI da Covid. Vocês devem se lembrar dos senadores governistas que estavam o tempo todo trazendo a defesa do tratamento precoce, a insistência para que houvesse inquirições a cientistas que defendem o tratamento precoce. Inclusive, no Coletivo Berea, a gente fez uma reportagem sobre os senadores com identidade religiosa na CPI, que são 4, e como é que são eles justamente aqueles que estavam trazendo mais propagação. É o senador Girão, senador Marco Rogério, senador Reise, 3 que estavam trazendo aí religiosos, o mais conteúdo sobre tratamento precoce desinformativo. A senadora Elisiane Gama, que é religiosa, é evangélica, vinha numa postura bem diferente. Isso a gente colocou na nossa reportagem. Então, a gente vai vendo como é que esses temas vão se transformando, e como o Márcio está dizendo, a gente tem que estar o tempo todo com o radar ligado e antenado nesse monitoramento para essas transformações. A Jaqueline vai querer comentar também a respeito da pergunta. Jaqueline? Não sei se ela foi beber água, pode ter sido isso, mas realmente a pergunta foi muito salutar sobre isso, porque, inclusive, eu ia comentar, Magali, que essas pessoas que você citou, esses políticos, é bom o pessoal depois ver quem são os políticos que tem realmente espalhado desinformação nas eleições, já pensar 2 vezes. Sobre essa questão, né? Mas como a gente realmente vê um cenário desafiador, né? Principalmente nessa questão da pandemia, e para os checadores, eu lembrei também, como o professor Márcio Granelli citou, bem no começo da sua fala, sobre a questão até dos ataques também, né? Que os checadores sofrem, a Rede Nacional de Combate à Desinformação sofreu esse ataque de hackers. Então, assim, a gente nota o quanto tentam calar, ou então abafar, ou então tentar minar o trabalho dos checadores, trabalhos importantes que têm sido feitos no Brasil e no mundo. Jaqueline, você quer comentar? Eu acho que os colegas falaram tudo sobre esse tema, assim, acho que cobriram bem. Eu tinha ido pegar uma água mesmo. Pronto. Pois então, vamos para a próxima pergunta. A Raniele Moura, acredito que é a segunda pergunta da Raniele. Obrigada, Raniele. Então, ela faz assim: qual o papel que o fact-check pode desempenhar no aperfeiçoamento das democracias? Fique à vontade, quem quiser começar a falar. Eu acho que é um papel complementar. Um papel complementar, porque não é só fazendo o fact-checking que a gente vai aprimorar a democracia, mas ele é um papel fundamental, complementar e fundamental, no sentido de que a gente viu que as iniciativas de fact-checking, a maioria corre meio, vamos dizer assim, paralelo, é um trabalho muito mais de quem tem um interesse, vamos dizer assim, um interesse mesmo em levar, né, informação de qualidade para a população, um interesse meio idealista, vamos dizer assim, dos jornalistas, né, dos profissionais que se envolvem com esse tipo de assunto, e que está na base da maioria dessas iniciativas. É só a gente olhar para a rede, por exemplo, né, que a maioria desse trabalho é um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, né, um trabalho de você conseguir somar, né, se ajudar, mas assim, muito complicado, né, mas veio desse anseio, e ele pode não, ele já está efetivamente, né, contribuindo muito para mudar o cenário geral. Porque a gente tem aí também as agências de checagem, né, as mais conhecidas, né, que estão aí em nível nacional e internacional, mas que elas, né, acabam fazendo essa troca conosco, né, com todas essas outras iniciativas, e que isso dá um resultado bem interessante, né, bem interessante mesmo. Né, a gente tem um poder, vamos dizer assim, de conseguir mobilizar esses checadores, né, que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo,
E isso acaba sendo muito importante para combater efetivamente ameaças à democracia, né? A gente mostra que a gente tem que estar cada vez mais vigilante enquanto profissionais do jornalismo, ligados à área da comunicação, enfim, todas as áreas, né, que estão aqui reunidas, mas que é um trabalho hercúleo, né? A gente tem outras questões aí que a gente vem discutindo nos congressos, nas publicações, né? Diz respeito a uma mudança muito grande aí, né, na esfera pública, com as redes sociais digitais, todo mundo sacou que isso mudou mesmo, né, que o poder da grande mídia tá muito mais diluído agora. Isso tem um lado bom e um lado terrível, né? E aí a gente está um pouco no meio disso tudo, né? Tentando, acho que, reencontrar um ponto de equilíbrio aí para poder falar sobre verdade, sobre o que é afinal verdade, né? Qual é a verdade que nós estamos buscando, o papel da ciência qual é mesmo. E aí eu abro um parêntese para comentar, eu não vi nas perguntas, mas acho que é um ponto fundamental. A gente tem visto muita desinformação produzida pela classe médica, é uma coisa impressionante. A cada semana a gente tem fake news espalhada, né? E aí a gente considera o poder que essa categoria profissional tem de influenciar a população, é uma coisa absurda, né? No sentido assim de que é muito difícil a gente combater isso, porque as pessoas têm fé, né, na palavra do profissional da medicina. E aí, então, qual é essa verdade que a gente está buscando, né? Que verdade que a medicina está buscando? Que verdade que as pessoas religiosas estão buscando? Então, são questões que a gente precisa seguir debatendo, e a checagem, ela ajuda muito, vamos dizer assim, nesse debate. Márcia, isso que você falou é muito importante, porque... desculpa, Jaqueline, só uma frase rápida. Claro, pode falar, depois eu complemento. Isso que o Márcio falou é muito importante, porque a pesquisa que a gente trabalhou na UFRJ sobre a circulação de conteúdo no WhatsApp, de conteúdo desinformativo no WhatsApp, em redes religiosas, mostrou que não tem o processo de desinformação, ele abrange grupos muito diversos. O preconceito de que quem se informação é gente ignorante, gente que não estudou, gente pobre, mas não é isso, né? A nossa pesquisa mostra que é gente de todas as classes, é uma distribuição muito equitativa, é gente de classes sociais diferentes, de formação educacional diferente, de fases etárias diferentes. TDA não é velho, é o tiozão do WhatsApp não, tem jovem, tem pessoa de média idade, tem de tudo que é formação escolar. Você falou aí dos médicos, né? Tem muita gente com formação superior, que mostra a pesquisa, que a pessoa admite que já passou adiante, ou já até produziu. Enfim, então a gente tem uma coisa para prestar atenção, que aí é que a democracia é afetada nesses processos mesmo, né? Porque são grupos muito diversos, espalhados em várias frentes sociais, e a gente precisa ter atenção a isso, né? Especialmente as linguagens com as quais a gente vai abordar todos esses grupos. Eu queria só complementar, então, essa resposta, né, que a pergunta da Ranieri, que ela diz o papel do fact-checking pode desempenhar no aperfeiçoamento das democracias. A gente, às vezes, acaba esquecendo que o fact-checking, na verdade, os fundamentos da checagem, né, são fundamentos do jornalismo, né, são os mesmos fundamentos de apuração, né, de comunicar e blá, 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 são basicamente os mesmos. E então essa pergunta, na verdade, poderia ser qual é o papel da imprensa livre na democracia, que é um papel fundamental, né? É o mesmo papel, né? Então, só queria complementar trazendo isso, assim, que eu acho que a gente nunca pode esquecer que o fact-checking é jornalismo, né? Ele segue os mesmos preceitos, os mesmos fundamentos. Ele ganhou uma nova roupagem porque a divulgação de notícias falsas, que na verdade é algo que sempre aconteceu na história, né? Mas acabou mais recentemente por causa das redes sociais ganhando essa nova roupagem. Então, o checador, né, o jornalista que faz esse tipo de trabalho acabou ganhando essa nova roupagem, mas a importância é a mesma importância de uma imprensa livre numa democracia, ou seja, é fundamental.
Excelente. Eu me lembrei, assim, de um comentário até do professor Marcos falar sobre essa questão de que houve um espaço aí que acabou surgindo os projetos de checagem justamente por essa lacuna que a imprensa acabou deixando, né? Porque acabou deixando a desejar em relação à própria verificação, que é uma prática tradicional da nossa profissão. Inclusive, só fazendo aqui, porque eu sei que o nosso tempo está bem curto, que ainda tem duas perguntas, eu não sei se vocês deixam a gente ainda... vocês acham que ainda dão conta dessas duas perguntas? Podemos fazer? Pronto. E aí eu lembrei que no meu trabalho de pesquisa do mestrado eu faço uma provocação e chamo de reinvenção da verificação. É justamente essa reflexão sobre uma prática tradicional que está ganhando uma nova roupagem, velhas práticas, novas práticas, então é uma reflexão à própria educação midiática, né? Vamos para a pergunta da Ranieri Andrade, que é uma grande amiga minha da Universidade Federal. Ela pergunta para vocês, e pensando assim numa estratégia pensado numa estratégia de linguagem para divulgar esses conteúdos checados nas redes sociais. Eu acredito que a Rania está falando diretamente sobre os projetos que vocês desenvolvem. Se é pensado uma estratégia nesse sentido. Eu acho que, vou começar respondendo, eu acho que sim, né? A gente sempre pensa em estratégias para falar com esses públicos, porque a gente sabe que esses são os meios em que o conteúdo vai ser mais divulgado. E isso também é um super desafio, porque eu acredito que a Magali e o Marcos vão concordar comigo, os temas que a gente trata são temas complexos, e temas complexos demandam textos mais longos, explicações complexas. Isso é algo que eu acho fundamental, que a gente não pode abrir mão da complexidade desses assuntos, porque a gente só consegue chegar a uma checagem completa, a gente só consegue chegar aos fatos de uma forma mais abrangente se a gente trata dessa complexidade. Então, esse é um grande desafio, porque as redes, elas não dão espaço para isso, né? São poucos caracteres, o foco em imagem, em vídeos curtos. Então, eu não sei vocês, Márcio e Magali, até queria ouvir vocês sobre isso. Para a gente, isso se configura em um grande desafio, porque a nossa premissa sempre foi nunca abrir mão da complexidade dos temas, das inter-relações, né, para dar conta de todos os fatos que fazem parte daquela realidade. Então, colocar isso nas redes, fazer com que um conteúdo tão denso seja compartilhável, seja viralizável, tanto quanto uma notícia falsa, é muito complicado, né? Usando um exemplo que circulou muito na questão da pandemia, uma notícia sobre a ciência comprova, a cloroquina funciona no combate à Covid, né? O que demanda de explicação para tu desfazeres essa frase, que ela é distorcida e está fora de contexto. Tu tens que explicar que realmente houve um estudo que mostrou que X% teve uma melhora com o uso do remédio, mas esse estudo aplicava uma metodologia que não era mais adequada e foi publicado numa revista que não é de tanta confiabilidade. Então, assim, e para cada ponto desses, tu precisa trazer as pessoas para dentro desse universo. O que é uma metodologia, né? Por que ela não é a melhor, a mais aplicada? Quais são as revistas científicas, né? Quais são os critérios para publicação? Então, é uma infinidade de coisas que fazem parte deste contexto e que tem que estar expostos ali, né? E fazer com que isso se torne compartilhável e viralizável é muito complicado. Então, a gente costuma adotar estratégias como, por exemplo, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, né? Que é uma forma um pouco mais rápida e dinâmica, né? De mostrar os fatos, mas isso se configura em um dos grandes desafios. Eu até queria ouvir o Márcio e a Magali para ver quais são as estratégias que vocês usam. Eita, de fato, Jaqueline, para nós, esse tem sido um desafio, assim, imenso, e a gente vai aprendendo também alguns truquezinhos, né? Até nesses cursos que têm sido feitos pela Abrage, enfim, trocando figurinhas com o pessoal que faz checagem, né? Tem se comentado muito, né, que os títulos devem receber uma atenção especial para quem faz checagem,
principalmente para que eles não enfatizem a informação incorreta, eles não viralizem ainda mais aquilo que é de incorreto, né, a parte falsa, quando há parte falsa nessa informação. Então, né, para a gente se ligar nesses aspectos e começar a pensar, né, nesse que é o grande chamariz, né, da informação, que é o título, e que acaba sendo o que fisga a atenção do leitor, sobretudo nas mídias sociais, para que ele não enfatize, né, o aspecto desinformativo da mensagem. A gente tem também, quanto à própria estrutura do texto, né, a gente pensou numa estrutura que desse conta tanto do aspecto mais factual, né, de você pesquisar e negar esse aspecto, como também do aprofundamento necessário que você mencionava aí, e que tem a ver com a grande reportagem, vamos dizer assim, né, que se a gente for falar em termos jornalísticos, que me parece que é o gênero principal da checagem, né? A checagem ela acaba se aproximando muito de um trabalho de reportagem em profundidade. Aí minha opinião a partir da experiência prática, né? Porque a gente tem ali toda uma série de uma teia que a gente tenta construir explicativa, né? Que também aprofunda cronologicamente o fato via hiperlinks e que acabam sendo uma forma de documentação e que me parece que se aproxima bastante daquilo que se faz na reportagem em profundidade. E, claro, às vezes você tem que ser um pouco mais sintético, né? Às vezes você tem que responder mais diretamente, com mais, digamos assim, agilidade, mas falando em termos do trabalho, assim, em profundidade, até porque a gente não está querendo dar o furo aqui, a gente está querendo, né, combater a desinformação. Então, a gente teria até um tempo um pouco mais distendido para fazer essa pesquisa em profundidade. Então, me parece que se casa mais, vamos dizer assim, com o formato do texto da reportagem investigativa, reportagem em profundidade. Mas o Coletivo Berea, a gente tem um público específico, que é o público religioso, que circula em ambientes religiosos. E a gente tem uma preocupação muito grande com a linguagem, a começar no nome do coletivo. O nome do coletivo já reflete essa preocupação. Berea é um termo da Bíblia e se refere a uma cidade grega em que as pessoas receberam a pregação lá no início da igreja, nos primeiros séculos, e as pessoas foram conferir se aquilo que eles estavam ouvindo era verdade, foram conferir nas tradições que eles tinham da religião judaica e tal. Então, a gente achou que já devia colocar um nome que pudesse fazer sentido para as pessoas que eram o nosso público-alvo. Então, a gente tem essa preocupação grande com a linguagem e muito grande com o título, como o Márcio disse. A gente preocupa muito com os títulos, da forma como isso vai chegar primeiro para os leitores e com essa sensibilidade de trazer já nos títulos coisas que têm a ver com esse cotidiano do grupo religioso. Então, a gente tem essa preocupação. E, falando um pouco do que a Jaqueline colocou, a preocupação de garantir a consistência. Isso a gente discute muito, as matérias são longas, elas são grandes, porque a gente não abre mão de mostrar a pesquisa, o passo a passo daquilo que foi desenvolvido na verificação. Então, a gente tem um roteiro entre a contextualização, a pesquisa e a conclusão, né? Então, a gente segue esse roteiro, e na conclusão, a gente usa a conclusão como um trabalho formativo também. No final, a gente coloca a avaliação e diz: chamamos a atenção dos leitores para que, quando depararem com esse tipo de conteúdo, hajam assim... Então, a gente já usa a conclusão como um processo formativo também. Então, por isso fica extenso, mas a gente não abre mão e a gente acredita que a gente está alcançando as pessoas com esse conteúdo, pela recepção que a gente tem tido positiva dos conteúdos que a gente publica. Se eu puder fazer um adendo, eu estava me lembrando aqui de como seria importante a gente ter, né, vamos dizer assim, equipes em que os profissionais, a gente até tem no caso do NOJOC, mas a gente percebe que vamos dizer assim, é muito trabalho, né, equipe reduzida, enfim, mas que fizesse essa leitura mais, vamos dizer assim, específica, mais fina, daquela informação que vai ser disseminada via redes sociais, porque aí a gente tem, de um lado, um trabalho enorme, aprofundado, isso que a Magali estava comentando, né, e que também a Jaqueline comentava, e que me parece que é uma reportagem investigativa longa, enfim, aprofundada,
Mas, por outro lado, você precisa, né, viabilizar que essa informação seja, você faça um drop dessa informação que vai virar, né, digamos assim, um chamariz nas redes sociais. Como fazer isso? Isso é expertise da área, né? Isso precisa, é tempo, né, de um profissional ali fazendo cotidianamente. Então, até criar, vamos dizer assim, um profissional que faça bem isso, vai um tempo. E aí a gente acaba, de fato, né, esbarrando nessa questão aí, nas dificuldades de ter esse tempo, enfim. Mas aí eu acho que teria que ter iniciativas, né, universidades, enfim, isso que a gente está fazendo aqui hoje é parte disso, né, envolver os alunos, né, criar essa expertise de alguma maneira. Era isso. Excelente, professor. Agora temos a pergunta aqui do Hermes Peixoto Júnior, né, ele falando sobre essa questão de haver mais informação descontextualizada do que propriamente falsa, né, essa informação verdadeira, até fora de contexto, né? Como vocês percebem que os sites que simulam checagem confirmam essas falsidades, né? E como é que eles tentam, e como é que vocês tentam checar essa checagem falsa? Eu acho que esse é uma pergunta que eu acho que vocês já devem ter passado por isso, com certeza. Então, fiquem à vontade para responder, antes da gente finalizar. O professor Márcio quer falar? Tem que ligar o microfone. Como checar a falsa checagem, né? Como informação falsa, né? A falsidade é tema, né? Para nós é nosso tema, né? É nosso objeto de trabalho. Então, tanto quanto, né? Você tem que desconstruir o discurso, né? Mostrar, enfim, de que maneira que aquilo foi construído, por que aquilo é falso. Fazer como se fosse uma checagem, digamos assim, né? Normal. E aí é até um processo interessante, é uma meta-checagem. Você tem aí a checagem da checagem, mas enfim, é isso, né? A complexidade é crescente, mas eu insisto, a gente tem já alguns instrumentos que acabam também sendo armas, né, nesse processo, né? Tem toda uma série de aplicativos e de sites, né, que permitem aí desconstruir essas mentiras, né? Isso nos ajuda bastante. E tem também esse trabalho acumulado que está nos nossos arquivos, né? Só tem que fazer o backup desses arquivos, né? Porque a gente está aí com esse episódio recente do servidor do CNPq que queimou, né? E parece que não tinha backup do CNPq. Mas, enfim, a gente tem que ter os nossos arquivos bem, né, bem monitorados, bem guardados, porque eles nos servem daí também para, digamos, instrumento de trabalho para facilitar esse processo, né? Acho que é um processo cumulativo também, a gente tem que lidar com isso, com essas informações, para ir, né, essa aqui já deu para ver de cara que é uma desinformação, até porque a gente já fez isso, então vamos resgatar, vamos remeter para aquela checagem já feita, né? Não vamos fazer um retrabalho, vamos, né, potencializar o nosso trabalho já feito. Pronto. Aí, para a gente encerrar, eu quero agradecer a todos primeiramente, agradecer mais uma vez a professora Ana Regina Rego pelo convite, né, que reunidos os parceiros, né, alguns dos parceiros dessa grande rede nacional de combate à desinformação. Também agradecer a professora Raquel, que conduziu muito bem, inclusive nas perguntas aqui que vocês que estão assistindo estavam acompanhando, que justamente foram respondidas. Agradecer a Magali Cunha. Magali, eu tenho uma mania de chamar professor, perdão, Magali Cunha, que é do Coletivo Bereia. Um excelente projeto de vocês, parabéns mesmo. A Jaqueline Sordi, que é do projeto Fake Book Eco, parabéns também. É muito bom a gente conhecer o quanto vocês têm feito aí, vocês todos, né? E também o professor Márcio Menezes, que eu sou fã dele, sabe disso, a professora Ana Regina Rego também, que é do projeto do Joque Checagem. Parabéns pelo projeto, parabéns pela Rede Nacional de Combate à Desinformação. E eu vou pedir para vocês uma fala para encerrar, tá? Fique à vontade. Bom, vamos então seguir a ordem aqui. Vai lá, Magali, depois eu vou. Tá, eu vou me despedir agradecendo e exaltando aí essa iniciativa da RNCB de trazer aqui os parceiros juntos, né, os integrantes da rede, né, que estamos nessa parceria com a rede
juntos, expondo essa diversidade incrível de atividades e com a qual a gente aprende. Se a gente fosse todo mundo igual, a gente ia aprender muito pouco, mas é nessa diversidade que a gente vai aprendendo, e tenho certeza que com essa experiência que está sendo inaugurada hoje, né, a gente vai ter outras oportunidades dessa, a gente vai ter essa visão ampla de tudo que está sendo feito, repetindo aquela pergunta que foi feita, para a gente garantir os nossos espaços democráticos, de garantir o Estado democrático de direito, que está sempre em risco aí com esses novos tempos, né? E que a gente possa garantir esse espaço de aprendizado que é muito rico. Obrigada, gente. Eu queria agradecer também. Foi uma noite muito enriquecedora. É muito legal conhecer mais detalhadamente esses outros projetos de checagem. Recomendo a RNCD de fazer mais desses encontros, porque eu acho que todo mundo acaba aprendendo muito. É muito legal trocar essas figurinhas sobre estratégias, sobre reflexões, tanto no campo prático como acadêmico. E Magali, Márcio, Ana, Raquel, Marta, muito obrigada. E é isso aí, gente. Vamos seguir nessa luta de combate à desinformação. Eu também vou agradecer a todos, né, em especial a Ana, a Regina, a Raquel, a Magali, a Marta, a Jaqueline, todo o pessoal aí que nos acompanhou, tendo a certeza, né, que a gente só faz trabalho na área do jornalismo, da comunicação, em qualquer área hoje em dia, né, se a gente trabalhar em rede, se a gente conseguir estabelecer diálogos. Acho que isso que a Magali comentava é muito importante, né, da gente conseguir, né, juntar, vamos dizer assim, essas partes da nossa realidade que às vezes quase não conversam e que elas acabam, né, se isolando. Enfim, a gente tem aí problemas que são decorrentes da falta de diálogo, dessa necessidade das pessoas de se aferrarem às suas ideias, enfim. Acho que isso aqui é um espaço que vai contra essa maré, né? E acredito que a gente só vai conseguir sustentar a nossa democracia no Brasil e no mundo, né, se a gente der mais espaço para esse tipo de iniciativa. Agradeço demais a oportunidade, né, de participar desse projeto. Espero que a gente siga se encontrando aí virtualmente e também pessoalmente. Abraço. Bom, boa noite. Eu queria também dar uma última palavrinha, agradecer a todos, foi muito produtivo, agradecer a professora Ana Regina Rego e, como até ela lembrou ali no chat, convidar todos vocês a entrarem no site da rede, nos canais da rede, aqui no YouTube, verem os debates, também no Instagram, e assim indo participando e fazendo parte desse movimento que a gente precisa tanto. Então, muito obrigada, foi ótimo ouvir todos vocês, foi super produtivo. Obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram até agora.